Bem-vindo à sua primeira dose de amor próprio. Esse é um quadro em que toda semana eu vou trazer uma pequena dose de uma coisa que você pode começar a fazer, um insight, uma perspectiva nova ou alguma coisa que vai te ajudar a sua jornada de auto-amor, de se cuidar, de entender que você merece ter esse momento com você mesma, que não tem nada de errado de você ser uma pessoa que se cuida, que se prioriza, que sabe o próprio valor. E se você é uma pessoa que quer chegar nesse ponto onde você consegue se olhar e estar confortável com você mesma, não só pela sua aparência de fora, mas só a pessoa que você é, pela vida que você está levando, pelas escolhas que você faz acima de qualquer coisa. Então, esse é o lugar para você e eu tô aqui para te ajudar a se sentir um pouco mais aberta com você mesma, a ter mais confiança no seu potencial, na vida que você merece viver, ir atrás de viver essa vida, porque você não vai conseguir alcançar as coisas que você quer se você não estiver disposta e aberta a se amar e acreditar de fato que você merece as coisas que você está buscando. Esse é o episódio 1 e onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o poder de descansar e como você vai conseguir descansar sem culpa. A gente vive numa sociedade que idolatra completamente o absurdo da produtividade. Você tem que ser um ser produtivo e você tem que ser um ser que está lucrando. Para você ter uma ideia, são apenas 2 países que têm um nível de produtividade, de cultura de produtividade acima do Brasil, que é os Estados Unidos e o Japão, que são lugares que a gente conhece muito bem, que a gente sabe muito bem que tem uma cultura de produtividade absurda ao ponto de pessoas até mesmo cometerem atos contra si mesma e tudo mais, por tanta pressão que existe sobre ser produtivo, que é o caso do Japão principalmente, e um lugar como os Estados Unidos, que a gente sabe que vangloria de todas as maneiras possíveis o ser produtivo. E o Brasil não está muito atrás disso, muito pelo contrário, que nem eu falei, é, se não me engano, o terceiro ou quarto na lista de países com culturas de produtividade, ou seja, culturas focadas no trabalho e no resultado. A ponto de que tudo que a gente faz parece que tem que ter um objetivo, tudo que a gente faz tem que ter um valor. Ah, você não pode ser artista, você não pode pintar porque você gosta de pintar, você tem que criar uma forma de monetizar sua pintura. Você não pode criar um conteúdo simplesmente porque você gosta de criar um conteúdo. Você tem que descobrir um jeito de monetizar aquele canal. Você não pode escrever um livro simplesmente porque você quer expressar as suas ideias. Você tem que escrever esse livro, você tem que aprender a criar um marketing em cima daquele livro e vender ele as máximas de cópias possíveis. Nada pode ser feito pelo simples gosto de fazer. Tudo tem que ter um objetivo. E a realidade é, a vida não tem que ser assim. Isso é uma coisa cultural, uma coisa que a gente foi ensinado e é uma coisa que a gente tem que quebrar. Porque enquanto você viver uma vida tentando criar produtividade em tudo, você não vai conseguir viver uma vida plena. Porque chega um ponto que o seu corpo não aguenta. Não somos máquinas. Máquinas são produtivas 24 horas. Máquinas são produtivas a semana inteira. Máquinas são produtivas por um ano inteiro sem nunca ter descansar. Você não é uma máquina. Então, enquanto você vê a produtividade como a única forma de aproveitamento da sua vida, você não vai ter uma vida plena. Porque uma hora você vai cansar. Uma hora o seu corpo físico até mesmo, não só o seu mental, mas o seu físico também não vai aguentar. Você vai ficar doente, você vai ter um burnout, você vai ter ansiedade, você não vai conseguir dormir. Todo o resto que é parte da sua existência vai começar a dar errado, porque é impossível você ser uma máquina sendo uma pessoa. Então, o primeiro passo para você aprender a descansar sem se sentir culpada é entender da onde vem essa sua necessidade de ser produtivo o tempo inteiro, porque ela não é sua. Você não nasceu sendo uma pessoa que quer, eu quero entregar mil resultados. Você acha mesmo que você de 3 anos estava preocupada quando você ia dançar uma dança com quanto você ia entregar naquela performance, você estava preocupada com dançar. Você estava preocupada em pintar um quadro porque você queria usar as cores que você tinha na sua caixa de lápis de cor, você estava preocupada com o resultado final e o quanto você ia colocar aquilo e o quanto as pessoas iam admirar aquilo e se aquilo ia receber 100 likes, se aquilo ia receber 10 likes, se aquilo ia receber 1 milhão de likes. Você pensava isso quando você era pequena? Não, você não pensava nada nem perto disso, porque não era sobre produtivo. Então a sua essência natural não é ser essa máquina que você tenta fingir que você é, porque você não é e ninguém é. A sua essência natural é a criação. Então o primeiro passo é olhe, entenda de onde você vem e saiba que isso não te cabe e isso não é seu. A melhor maneira de começar a realmente implementar isso na sua vida é fazendo pequenas pausas. E podem ser pequenas pausas que são durante o seu dia, por exemplo, você fazer uma pausa para você dar uma caminhada durante o seu dia, pode ser uma pequena pausa para você respirar um pouco, tomar um ar, pode ser uma pausa maior em que você realmente se dá um momento de almoço, pode ser um café da manhã que você toma com calma, acordar um pouco mais cedo, não sair da cama correndo para fazer a primeira coisa produtiva que você tem que fazer no seu dia. Levanta da cama com calma, faz a cama, faz um café que você gosta, toma ele, olha para fora, vê a vista, respira, se dá tempo para existir. Pega a sua agenda que você tem para as coisas que você tem que fazer, que são produtivas, que são responsabilidades, e coloca pausas durante seu dia
que são feitas para você ter descanso durante o seu dia. Não é só você chegar depois no final do dia, exausto, tomar um banho, só sentar lá e tentar existir e ficar no telefone. Não, é ter pausas verdadeiras durante o seu dia. Se dá momentos durante o seu dia que são os seus. Você não precisa estar produzindo o tempo inteiro. Tá tudo bem respirar um pouco. Uma das outras coisas que é importante considerar quando está pensando no quanto você precisa descansar e no porquê isso é tão importante é quantas vezes você já se pegou se culpando, se cobrando 10 vezes mais porque você estava cansado e você não conseguiu entregar o que você poderia dentro de um certo período de tempo. Por exemplo, você pode ter trabalhado 6 horas, mas se você está exausta, você vai entregar infinitamente menos. Você não vai fazer o que você faz normalmente em 6 horas se você estiver no estado de burnout. Ou se você simplesmente estiver cansada num dia normal. É sua semana, você dormiu pouco, você tentou ficar trabalhando até mais tarde, você está cansada. Você vai entregar a mesma coisa dentro de um período de 6 horas do que se você tivesse descansado? Absolutamente não. E é aí que vem um ciclo da culpa, porque a culpa faz com que você trabalhe mais quando você precisa descansar. Você vai trabalhar ainda mais, entregando menos dentro de um período de tempo. O resultado não vai ser o que você queria, você vai se sentir mais culpado, que vai te fazer trabalhar mais, que vai te impedir, né, de descansar o que você precisa descansar, que é o que você precisa nesse momento. E isso vai ficar gerando esse ciclo eterno de falta de descanso, diminuição da produtividade e aumento da sua própria frustração interna e da sua culpa. Então não é também sobre você, não é só sobre o descanso, que nem eu falei. É sobre você entender onde que essa falta de descanso está impactando na sua vida. A psicóloga Cláudia Ramonde, ela fala em um dos livros dela muito sobre como essa ausência do descanso impacta coisas na nossa vida. A produtividade, que eu falei, esse ciclo de culpa, é um deles. Um outro, por exemplo, é o seu humor. Você acha mesmo que se você está o tempo inteiro cansado, você vai estar cultivando boas relações? Se você está cansado, você está de mau humor. Fato. Ninguém que tá muito cansado consegue ficar sorrindo para as pessoas, dando atenção para os amigos, atendendo toda a ligação. Pô, depois de um dia exaustivo de trabalho, você já tá sentindo mal, você tá se sentindo culpado, você não produziu direito. Aí vem um amigo seu querendo ligar para conversar porque não tá tão bem, não sei o quê. Você vai ter disposição emocional para isso? Você não vai. Então isso começa a prejudicar seu relacionamento. Isso começa a prejudicar seu relacionamento com seus pais, com seus amigos, com o seu namorado ou a sua namorada, com a pessoa que tá na sua vida, com as pessoas que moram na sua casa. Se você passa um dia inteiro exausto, você tá cansado, e você mora com outra pessoa e a pessoa tá lá vivendo a vida dela dentro da casa que também é dela, qualquer coisa que aquela pessoa fizer vai te incomodar, porque você tá incomodado com tudo, porque você está cansado. Então, todas as áreas da sua vida começam a ser impactadas pela sua ausência de descanso. Não é só sobre, eu preciso descansar pro meu corpo e minha saúde mental. Eu preciso descansar porque todas as áreas da minha vida giram em torno do quão bem eu estou, e o quão bem eu estou é inerentemente dependente do quanto eu estou descansada. Então vem aqui de desafio, de coisa que você vai fazer essa semana. O que você de fato vai fazer então? Como eu falei no começo do vídeo, você tem que começar a colocar espaços na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina para descanso. Então o desafio vai ser, você vai escolher um momento, pelo menos, mas eu não consigo, eu me sinto culpada, eu não consigo ficar arranjando tempo de descanso, ou eu tenho uma agenda muito atarefada, eu não posso faltar com esses compromissos. Então você vai pegar pelo menos um momentinho de 15 minutos do seu dia. Você vai fazer absolutamente nada. Eu quero que você pegue esse telefone, você vai guardar, você não vai olhar vídeo, você não vai fazer nada. Você vai sentar no seu sofá, você vai relaxar, você vai dar uma respirada boa, você vai colocar uma música que você gosta. Você assina ali, o tempo de 15 minutos de músicas que você adora, que você ama, que te fazem sentir bem, que te fazem sentir relaxado. Músicas que te façam realmente descansar, relaxar. Você vai só deixar a música tocando, você não vai fazer nada, você não vai para uma tela, você não vai ler um livro, você não vai desenhar, você não vai fazer nada. Você vai dar 15 minutos no meio do seu dia. Então, assim, pega ali, o horário de almoço, 15 minutos finais do almoço. Eu tenho umas pausazinhas no dia, eu posso sair do trabalho no meio do dia, que eu sei que tem trabalhos que permitem, né, ter as pausinhas ali de 5, 10, 15 minutos. Então você pega uma dessas pausas, onde você vai sentar e você não vai fazer nada. Você vai sentar consigo mesmo, na sua companhia, você vai permitir que o seu corpo relaxe por um pouco. Respirando, sente a sua mão tocando nas coisas, entendeu? Aqueles exercícios para ansiedade, onde você realmente se torna uma pessoa presente e deixa o seu corpo relaxar. Se você é uma pessoa que já consegue fazer esse tipo de coisa, se dá um pouquinho mais, se dá uma hora no seu dia, se isso é possível para você. Se dá uma hora para você tomar um café, sentado na frente de uma varanda, sentado na frente de uma janela da sua casa, olhar para fora, olhar para o céu, sentar, assim, se tem um quintal em casa, sentar debaixo do céu e ficar olhando para o céu por uma hora. Sabe, relaxar, pensar, deixar os pensamentos fluírem, que nem eu falei, coloca uma música para ter aquela ambientação. E se dá o tempo que for. Se forem 15 minutos, tá bom. Se às vezes você não consegue realmente ter 15 minutos, que seja 5 pelo menos. 5 de silêncio, então. Você nem coloca música, só silêncio. Só se voltar pro momento presente. E se deixar seu corpo relaxar e descansar. Pelo menos um pouco.
Que nem eu falei, o melhor dos casos, há 1 hora, onde você comece realmente a sentir o seu corpo voltar pro lugar e voltar pro eixo. Se dê momentos de descanso, porque você merece isso. E você não vai conseguir ser a sua melhor versão se o seu corpo tá pedindo socorro e pedindo pra você parar um pouco. Essa foi sua dose de amor próprio de hoje, pra se lembrar que você precisa e você deve e você vai descansar sem culpa. Descanso não é uma coisa que você precisa merecer. Todo mundo merece inerentemente descanso. Ninguém precisa ir atrás de conquistar o direito do descanso. Ele já é seu. Você pode parar, você pode descansar e você precisa disso. Então não se esqueça disso. Faça esse pequeno desafio se você não é uma pessoa que tem o costume de descansar. Permita que seu corpo tenha um momento ali para estar respirando, para estar existindo simplesmente por existir. Tenha paciência com você mesmo, tenha empatia com você mesmo e entenda os seus próprios limites. Quanto mais você praticar isso, mais você vai estar perto de ser uma versão que está confortável com si mesma, que está vivendo uma vida boa e que está entregando o que você gostaria de entregar, que é a sua melhor versão. Porque a sua melhor versão é uma versão descansada, sim.